Vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 11. Apocalipse 2, 8 a 11. Dando continuidade à nossa exposição do livro de Apocalipse, hoje, a carta à igreja em Esmirna. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que faz o impossível, porque, de fato, todas as coisas acontecem pela Tua vontade. Nós não somos absolutamente nada sem Ti, Senhor. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e de fato, sem o Senhor não podemos fazer nada, sem o Senhor não podemos nem mesmo viver, nem ao menos respirar. Mas aqui estamos nessa noite, Senhor Deus, depois de um dia na Tua presença, o dia do Senhor, depois de uma semana de trabalho, de estudos, o Senhor nos trouxe até aqui, nos deu vida para chegarmos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos como Tua família, como Tua igreja. E agora, Senhor, queremos Te pedir que a Tua voz seja ouvida nesse momento, nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Que não seja o homem, mas seja Deus quem fale, quem instrua, quem anime, quem corrija através da Tua santa palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O triunfalismo é um dos principais ensinos da chamada teologia da prosperidade, que se aproveita do materialismo dominante dos nossos dias. Certamente, muitos de vocês devem ter algum aplicativo de compras no seu celular. Tem lá aquele aplicativo que faz as promoções no mesmo dia do mesmo mês, o 9/9, o 8/8. Tem aquele outro aplicativo que é mais antigo que ele, que você pode comprar várias coisas, inclusive supermercado, e outros aplicativos até mesmo estrangeiros. E esses aplicativos no celular da gente acabam nos movendo a comprar. A gente quer sempre ter mais. E, por causa do materialismo, veio o triunfalismo, que é um dos ensinos da teologia da prosperidade. Segundo o triunfalismo, o crente não pode sofrer. O triunfalismo ele vai dizer que o crente ele é imune aos problemas da vida, pois ele é cabeça e não cauda. Ele é filho do rei. E se o crente estiver sofrendo, passando por alguma tribulação, é porque o crente não tem fé. É porque a sua fé é fraca, porque crente não sofre, crente não passa por problemas,
Por isso o crente, segundo o triunfalismo, ele tem que exigir, ele tem que determinar, ele tem que exigir de Deus os seus direitos, restituindo aquilo que é seu. É isso que o triunfalismo ensina. O crente triunfalista, ele se acha melhor do que os outros. Isso sendo evidente, inclusive, nos louvores que eles cantam. Louvores esses que não são cristocêntricos, mas antropocêntricos. Que, na verdade, esses louvores não louvam a Deus, mas louvam ao homem. Talvez o mais conhecido desses cânticos triunfalistas é um que diz assim: você nasceu para vencer. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vir você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Tem um cântico assim, o Wellington deve se lembrar, a Raíssa também, um cântico assim bem conhecido, fez um sucesso anos atrás, é o típico louvor triunfalista. Mas é isso que a Bíblia fala? Será que o crente realmente está imune aos problemas? Imune a cordas de violão que não afinam, imunes a carros que não quebram, imunes a enfermidades, imunes a problemas financeiros, familiares, profissionais, imunes a até mesmo a perseguição por causa da sua fé? Bom, meus irmãos, a Bíblia ensina o seguinte, que o crente sofre sim, e sofre de verdade. Possivelmente ou provavelmente, alguns de vocês devem nesse exato momento estar sofrendo alguma coisa. Talvez uma enfermidade, talvez uma dor, talvez o luto, talvez um desemprego, talvez alguma situação complicada lá no seu local de trabalho, algum momento difícil na sua família. Enfim, os problemas são muitos. As tribulações, elas são inúmeras. Todo crente sofre, porque todo crente é um ser humano, e todo ser humano, seja ele pobre, rico, seja ele idoso ou jovem, seja homem ou mulher, em qualquer lugar do mundo, todas as pessoas passam por aflições, por tribulações, por problemas. Só que tem um tipo de sofrimento que é exclusivo dos cristãos, que só quem é cristão que passa por esse tipo de sofrimento. É o sofrimento por causa da sua fé. O triunfalista, ele nega isso. E ao negar isso, o triunfalista está negando a própria cruz. Porque vejam, meus irmãos, o que nós lemos na liturgia, o que nós cantamos, nós vimos, meus irmãos, Isaías 53. 700 anos antes, o profeta Isaías, ele teve uma visão e escreveu a respeito do servo sofredor. O Filho de Deus, muito antes de Isaías, já estava determinado que ele morreria. Lá em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, já estava determinado que Jesus viria ao mundo para quê? Para triunfar? Não, para sofrer. E com o seu sofrimento ele triunfou. Com a morte na cruz, ele triunfou sobre o pecado, e com a sua ressurreição, ele triunfou sobre a morte. Mas veja, antes do triunfo, teve que ter o sofrimento. Houve triunfo, sim, mas antes de nós cantarmos porque ele vive, nós cantamos que ele é o servo sofredor. Antes de nós cantarmos que porque ele vive, nós cantamos eu olho para a cruz. Antes dele ressuscitar, ele teve que morrer. E sim, nós somos mais que vencedores. Sim, nós vamos triunfar com Ele, mas antes, meus irmãos, nós vamos passar por muitos sofrimentos. E, olhando para o nosso texto aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11, nós vamos nos lembrar de todo o contexto que esse livro foi escrito. Quero lembrar aos irmãos que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Deus mandou João escrever esse livro para
exortar e consolar os cristãos do final do século I que passavam por um grande sofrimento. Que sofrimento era esse? A perseguição por parte do Império Romano. O imperador romano Domiciano, ele impôs a adoração à sua pessoa por todo o Império Romano. Por todo o Império Romano, todo cidadão romano, ele deveria se prostrar diante de estátuas do imperador. O que você acha que os cristãos fizeram? Eles não se dobraram. Eles não adoraram, não idolatraram o imperador, dizendo que o único Senhor não é o Senhor Jesus Cristo. César dizia que ele é o Kyrios, o Senhor em grego, mas os cristãos falavam, não, o único Senhor, o único Kyrios é Jesus. E por causa disso, os cristãos foram perseguidos por Roma. Por causa disso, muitos deles perderam seus bens, tiveram seus bens confiscados, perderam o emprego, muitos deles foram presos, torturados e vários foram mortos. E muitos estavam desanimados, meus irmãos. Por isso, Jesus mandou escrever 7 cartas, uma carta para cada igreja da Ásia Menor. Igrejas que estavam passando por sofrimentos. Nós vimos no domingo passado que Éfeso foi aquela igreja que perseverava, foi aquela igreja que suportava provas por causa do nome do Senhor. Era uma igreja que passava sim por sofrimentos, que perseverava, que suportava provas, mas era aquela igreja que havia perdido, abandonado o primeiro amor. Agora nós olhamos para a igreja de Esmirna. Uma igreja um pouco diferente, ou bastante diferente. E essa igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja sofredora. É com esse tema, esse é o tema que eu queria trabalhar com os irmãos essa noite. Esmirna, uma igreja sofredora. E, como nas demais cartas, a carta à igreja de Esmirna começa com a apresentação. Jesus ele começa se apresentando, ele diz aqui no versículo 8, na primeira parte, aliás, em todo o versículo 8, ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus ele se dirige ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja mesmo? O pastor da igreja, o mensageiro. Mas não era somente uma palavra ao pastor, o pastor ia receber aquela carta e ele leria aquela carta para toda a igreja. Então era para o pastor e para a igreja. E essa carta vinha de quem? Vinha daquele que dizia ser o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Uma carta escrita à igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Esmirna era uma cidade que naquela época, no final do século I, tinha mais de 250 mil habitantes. Se hoje uma cidade de 250 mil habitantes, uma cidade de porte médio, naquela época era uma cidade grande. E era uma cidade também que se parecia com Éfeso, porque ela é uma cidade muito idólatra. Uma cidade completamente idólatra e era um dos principais pontos de culto ao imperador. Então o que acontecia? Eles tinham lá o culto ao imperador e por causa disso eles eram protegidos pelos romanos. Olha a troca de favores políticos. Olha, nós adoramos o imperador e o imperador protege a gente. Eram favores políticos, meus irmãos. Não é de hoje que essas coisas existem. Era uma igreja, era uma cidade rica. Era uma cidade, meus irmãos, que tinha indústria. Era uma cidade que tinha um comércio que era rotativo. Era uma cidade que tinha um porto, ela ficava à beira-mar, então tinha um porto ali que girava o comércio em toda a Ásia Menor, então chegava mercadoria, saía mercadoria. Era uma cidade muito importante. E era uma cidade muito bonita também. Esmirna, eu lembrei de Adamantina quando eu estava estudando, porque era uma cidade arborizada, assim como a nossa cidade, cheia de árvores, muitas árvores na cidade de Esmirna. Esmirna, além das árvores que estavam nas ruas, tinha bosques. Era uma cidade muito bela. Era uma cidade que mostrava vida com os seus bosques, com as suas árvores.
Os poetas gregos Luciano e Aristides, eles escreveram sobre a exuberância da cidade que exalava a vida. Mas tinha uma coisa que era o oposto de toda essa beleza. Era o cheiro daquela cidade. Por quê? Porque o esgoto de Esmirna caía no canal perto do porto. E o vento oeste jogava o cheiro para a cidade. Então era uma cidade bela, rica, mas com cheiro péssimo, cheiro de esgoto, cheiro de morte. E Jesus, ele se dirige aos crentes que moravam naquela cidade. Eu sou o primeiro e o último. Ele já havia falado isso lá em Apocalipse 1,17. Em Apocalipse 1,8 o Senhor diz ser o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto. E isso, meus irmãos, fala a respeito da eternidade de Deus. Ele é eterno. Jesus é Deus. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Pessoas podem viver muitos anos, podem viver mais de 90, 100 anos, mas uma hora a sua vida termina. Uma hora começa e uma hora termina. Deus não. Com Deus é diferente. Deus não foi criado. Deus é eterno. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o eu sou, o imutável Deus. Ele que esteve morto e tornou a viver. Então Jesus, meus irmãos, sim, Ele foi morto. Ele experimentou a morte. E antes da morte, a morte dele não foi uma morte tranquila, num quarto, dormindo. Muitas pessoas querem morrer assim, né? Eu quero morrer dormindo, eu não quero sentir nada. Mas a morte de Jesus foi uma morte violenta. A morte de cruz era uma morte violenta. Antes dele ser crucificado, ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi trucidado pelos soldados romanos. Só que esse não foi o pior sofrimento de Jesus. Muitos outros condenados à crucificação passaram pelo mesmo tipo de sofrimento nas mãos de soldados romanos, passaram pelos cravos na cruz. Os próprios cristãos, muitos deles, foram também crucificados. Mas Jesus passou por um sofrimento que nenhuma pessoa passou: o cálice da ira de Deus. Lá em Isaías nós lemos que ao Senhor agradou moê-lo. O próprio Deus moeu o seu filho. Como assim, pastor? Jesus, além daquele sofrimento que ele teve que passar no seu corpo, tendo suas mãos perfuradas pelos cravos, os seus pés perfurados pelos cravos, a sua cabeça perfurada pela coroa de espinhos, seu corpo rasgado pelos chicotes romanos que tinham pedaços de ossos na ponta para rasgar a carne dos condenados, de todo o sangue que ele derramou, além de tudo isso, você imagina o que é o inferno? Não, você não sabe o que é o inferno. E pela graça de Deus você não vai saber o que é isso. A mão de Deus pesando, o castigo espiritual de Deus, a ira de Deus sobre os condenados. E Jesus experimentou isso por mim e por você. Naquela cruz, naquele monte do Calvário, ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi trucidado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Ele morreu. Só que ele diz: eu estive morto sim, mas eu tornei a viver. Por isso nós cantamos porque ele vive. Porque a morte não venceu ele. Não existe um líder das grandes religiões mundiais que tornou a viver. Maomé está morto, Buda está morto, todos os papas morreram e o atual papa um dia vai morrer. Todas as pessoas morreram. Eu estive morto sim, mas eu tornei a viver.
eu estou vivo. Eu estou vivo. E meus irmãos, este Jesus que esteve morto, e é interessante uma coisa, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quem que está escrevendo isso daqui? João. João viu Jesus morrer. Foi o único apóstolo, na verdade, o único homem crente que estava aos pés da cruz. Asaf estava lá, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, várias mulheres ali aos pés da cruz. Os outros discípulos fugiram todos com medo. Onde estava Pedro? Onde estava Tiago? Mateus? Tomé? Isso sem contar Judas, né? João estava lá. João viu Jesus morrer e João foi o primeiro a entrar no sepulcro, ver os lençóis, ver o sepulcro vazio. Ele viu com os olhos e depois disso, cerca de 60 anos depois, aqui no capítulo 1 nós vimos há 3 domingos atrás, né, que ele viu o Senhor glorificado. Então João fala assim, escreve, Jesus fala assim, escreve, João, escreve, fala que eu estive morto e eu tornei a viver. Escreve também a segunda parte desta carta a respeito da avaliação que eu faço daquela igreja. Lembra que nós vimos lá em Éfeso domingo passado? Ele usa o mesmo verbo para todas as cartas, para todas as igrejas. Versículo 9: conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Jesus nos conhece. Só que o conhecimento de Jesus não é aquele conhecimento superficial. Às vezes você pode falar assim, eu conheço tal pessoa. Conhece. Até que ponto? Você conhece o quanto desta pessoa? Fulano de tal me conhece. Até que ponto? Jesus conhece, meus irmãos, as profundezas do nosso ser. Nós vimos aqui na nossa conferência de aconselhamento bíblico, ontem e hoje de manhã, a respeito do coração. E o coração é um lugar que a gente não tem acesso. Só Deus tem acesso. Deus conhece as profundezas do nosso coração. Deus conhece tudo o que se passa na nossa vida. Coisas que os outros não conhecem. Quando você encontra uma pessoa na rua, o que você fala? Você encontra, oi, tudo bem? Qual a sua resposta? Tudo bem. Só que não está tudo bem. Deus sabe que não está tudo bem. Por isso que ele fala, eu conheço a tua tribulação. Eu sei que não está tudo bem. Eu sei que vocês, crentes de Esmirna, estão passando pela tribulação. Nós já falamos sobre essa palavra aqui em sermões passados. Essa palavra tribulação vem da palavra grega tribulum. O que era o tribulum? Tribulum era uma ferramenta que era usada naquela época pelos agricultores, que ela consistia de 2 peças de madeira. Havia uma tábua e havia um bastão de madeira. Em cima da tábua, eles colocavam os feixes de trigo. E aí eles pegavam o bastão e batiam naqueles feixes, para quê? Para separar o trigo da palha, o trigo do joio. O joio nada mais é do que a palha, daquilo que não serve, daquilo que vai ser queimado. Então eles colocavam os feixes ali em cima da tábua e pegavam aquele porrete, aquele bastão, batiam, e as sementes de trigo iam saindo. Tinha que machucar, tinha que esmagar o trigo para que fosse separado o trigo da palha, meus irmãos. E veja, além disso, ele está falando para os crentes de Esmirna. Lembra que eu falei que Esmirna era uma cidade arborizada? Tinha uma árvore que se destacava em Esmirna. Era uma árvore chamada mirra. Lembra da mirra? Um dos presentes dado pelos magos a Jesus. O que era a mirra? A mirra, irmãos, era uma árvore que o que eles faziam com os galhos dessa árvore? Eles esmagavam, assim como o tribulum esmagava o trigo para tirar a semente do trigo e fazer a farinha de trigo e fazer o pão. A mirra, como é que eles faziam? Eles pegavam os galhos de mirra e eles esmagavam, eles batiam, para quê? Para sair o óleo da mirra
e com aquele óleo eles fazerem perfume. Perfume. Para que o trigo fosse tirado dos feixes, dos galhos, para poder fazer farinha e fazer o pão, você tinha que esmagar o trigo. Para que a mirra desse aquele óleo para fazer o perfume, tinha que esmagar a mirra. Da mesma forma, meus irmãos, os cristãos precisariam, os verdadeiros cristãos, eles precisariam e ainda precisam ser esmagados. Quando isso acontece em toda a história da igreja, a tribulação foi o meio que Deus usou para separar o joio do trigo. Você imagina o seguinte: chegavam os guardas romanos na cidade e falavam o seguinte: todos têm que adorar César, o imperador Domiciano. Aí eles invadiam a igreja, todos têm que adorar César, o imperador Domiciano. Aí o que acontecia? Tinha gente que falava o seguinte: não, eu quero viver. Negue a Jesus. Eu nego, adoro o Domiciano. Era membro da igreja. Era o joio. Agora aqueles que falavam não, somente Jesus é o Senhor, eram esmagados. Sofriam, meus irmãos. Só que esse sofrimento muitas vezes causava a morte. Só que olha que interessante, para que a mirra, agora falando da mirra, produzisse o óleo, ela tinha que ser esmagada e morta, tinha que quebrar o galho da árvore. Quando você quebra o galho, aquele galho não tem mais vida, ele é morto. E esmagá-lo para sair o perfume. Por isso que a Bíblia fala lá no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus se agrada da morte dos seus filhos, dos seus santos, porque exala um bom perfume. Irmãos, o sofrimento do crente não é um sofrimento em vão. É um sofrimento planejado pelo próprio Deus, para o bem do próprio crente e para a glória do próprio Deus. Um outro tipo de sofrimento que eles passavam, ainda no versículo 9, era a pobreza deles. Irmãos, lembra que eu falei? A cidade de Esmirna é uma cidade rica, com muito comércio, com muita indústria. Só que os cristãos eram pobres. Conheço a tua pobreza, diz Jesus aqui. Por que eles eram pobres? Quando uma pessoa naquela época se convertia ao cristianismo, o que acontecia com ela muitas vezes? O Império Romano confiscava seus bens. Você não vai adorar César? Vou confiscar os seus bens. Eles perdiam seus empregos. Então um empregado se convertia a Cristo, o patrão ficava sabendo, demitia ele. Se era um empresário, se era um comerciante, Roma, o Império Romano, tomava o seu negócio. Eles empobreciam. As outras pessoas não comercializavam com eles não podiam fazer negócio, eles não podiam comprar e vender. O que acontecia? Eles empobreciam. E Jesus ele fala: eu conheço a tua pobreza, mas olha o que ele fala entre parênteses: mas tu és rico. Que incrível isso! Como assim? Eles eram pobres, desempregados, sem bens materiais, perdiam seus negócios. Mas Jesus fala: você é rico. E de que riqueza que Jesus está falando? Essa riqueza não era material, mas era uma riqueza espiritual. Cerca de 30 anos antes, os crentes hebreus passaram por algo semelhante, uma perseguição que fez com que eles empobrecessem, perdessem seus bens, seus negócios, tivessem seus bens confiscados, ficassem desempregados. Em Hebreus 10:34 está escrito o seguinte para aqueles irmãos de 30 anos antes: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio. O que é o espólio? É o confisco dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então não era novidade para os cristãos, eles sabiam dos riscos. Se você se tornasse um cristão,
você poderia perder dinheiro, e muito dinheiro, e talvez todo o seu dinheiro, todos os seus bens, e até mesmo sua fonte de renda você poderia perder. Então uma pessoa poderia ter um bom padrão social, um bom padrão econômico, mas ela se convertia, ela perdia tudo. Tudo. Essa palavra pobre aqui, meus irmãos, lá na língua grega, ela é a palavra para miserável. Eles não ficavam pobres assim de dá para viver, eles ficavam muito pobres. Muito pobres. Tamanha era a opressão que o Império Romano fazia contra os cristãos. Pessoas que às vezes tinham muitos bens, tinham tudo por causa deles não adorarem o imperador, eles perdiam tudo. Mas Jesus fala assim: olha, o mais importante não é isso. Você é rico. Vocês, membros da igreja de Esmirna, vocês são ricos. Por quê? Porque eles eram co-herdeiros com Cristo. Eles iam herdar o novo céu e a nova terra, eles iam se assentar em tronos com Cristo. É isso que Tiago 2,5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Paulo acrescentou em 2 Coríntios 8,9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então vejam, meus irmãos, existe alguém mais rico do que Jesus? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Existe alguém que tem mais riquezas do que Jesus? Ele diz: a prata e o ouro são meus, tudo é meu. Como nós ouvimos a nossa irmã Cléo falar hoje de manhã, Ele é o nosso dono, Ele é o dono de tudo. Agora pensa comigo, aquele que é o dono de tudo se esvaziou de toda a sua glória para morrer numa cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos receber a mesma riqueza que Ele tem, para herdarmos a mesma riqueza que é dele. Irmãos, por isso, nós não podemos ajuntar tesouros nessa terra, onde ladrões escavam e roubam e onde a traça e a ferrugem corroem. Quantos cristãos, pessoas crentes, convertidas, trabalham, investem, buscando seu sossego financeiro, a sua estabilidade econômica. Só que você sabe muito bem, pode aparecer um governo e tomar tudo, como já teve no passado. Pode vir planos mirabolantes do governo e você empobrecer da noite para o dia. Irmãos, por isso que Jesus fala que a verdadeira riqueza do cristão não é o bem material. Eles eram pobres materialmente, sim, mas eles eram ricos espiritualmente. Jesus continua: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Além, meus irmãos, deles passarem pela tribulação, deles perderem seus bens materiais, seus recursos, seus empregos, deles sofrerem na própria carne, eles tinham que lidar com a blasfêmia de falsos judeus. Os judeus, é incrível isso, os judeus em Esmirna, e até hoje muitos judeus são assim, eles eram ricos, ao contrário dos cristãos. Os judeus eles tinham um bom relacionamento com Roma. Roma não mexia com eles, e eles enriqueciam, eles eram comerciantes, desde aquela época. E além de tudo isso, os judeus, o que eles faziam, os judeus da cidade de Esmirna? Eles perseguiam também os cristãos. Então os cristãos em Esmirna eram perseguidos pelos romanos e pelos judeus. Só que Jesus fala que eles eram falsos judeus, eles se declaravam judeus, mas eles não eram, sendo antes sinagoga de Satanás. Por quê? Porque os judeus, lembra dos fariseus, dos escribas na época de Jesus? Eles se achavam povo de Deus, somos filhos de Abraão, somos o povo da aliança. Só que eles não tinham a mesma fé de Abraão.
Os adolescentes estudaram o livro de Gálatas na escola dominical, terminaram. E lá em Gálatas fala muito isso. Os judeus, eles chegaram num ponto que eles se achavam superiores aos outros povos, porque eles achavam que bastava ter o sangue de Abraão para ser salvo. Ou seja, trazendo para nós, filho de crente não é crentinho. Uma pessoa pode ter sangue de crente, pode seu pai e sua mãe ser crente, mas se ela não se arrepender dos seus pecados, em crer em Jesus, ela não está salva. Aquelas pessoas, aqueles judeus de Esmirna, eles tinham sangue de Abraão, e Abraão era crente, mas eles não eram filhos de Abraão, eles eram filhos de Satanás. Jesus fala que eles eram sinagoga de Satanás. Por isso que nós devemos saber, ou melhor, nós devemos tomar cuidado com aqueles que se dizem filhos de Deus, mas não são. Como era o caso aqui desses judeus. E é incrível, meus irmãos, o seguinte: você está percebendo que até agora Jesus não fez nenhuma crítica à igreja de Esmirna? Lembra na semana passada? Jesus ele faz uma crítica à igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Até agora ele só está falando das coisas que os crentes de Esmirna estavam sofrendo. E ele vai continuar no versículo 10. Por quê? Das 7 igrejas, só 2 não recebem nenhuma crítica de Jesus: Esmirna e Filadélfia. Não que eles não fossem pecadores, mas é interessante esse diagnóstico de Jesus. Ele vê todo aquele sofrimento e ele tem misericórdia daqueles irmãos. E tem uma outra coisa que chama a nossa atenção, que é o versículo 10. No versículo 10, meus irmãos, Jesus mostra que a coisa ia piorar. Jesus não é aquele, meus irmãos, que vê você sofrendo, vê eu sofrendo, dá um tapinha nas costas e fala assim: calma, relaxa, vai ficar tudo bem. Já aconteceu isso com você? Você está passando por aquele momento terrível da sua vida. Aí vem alguém, dá um tapinha nas suas costas e fala assim: vai ficar tudo bem. Mas Jesus não faz isso. Olha o versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, vocês vão sofrer. Olha, o versículo continua: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O sofrimento, ele pode causar medo. Pensa uma coisa comigo aqui. Se você receber um diagnóstico de uma doença grave, que não tem cura, se o médico falar para você assim: você tem tanto tempo de vida, você vai ficar com medo? É possível, é possível. Talvez não seja com você, talvez seja com um ente querido, esposa ou marido, um filho, um pai, uma mãe. Se você receber uma notícia que você vai ser demitido, pode ser que você fique com medo, é possível. E agora? Eu tenho que sustentar minha família. O sofrimento traz medo. Está aí, há 4 anos atrás, a pandemia que deixou muita gente com medo. Muita gente com medo. O sofrimento ele é real, a dor é real, mas Jesus ele diz: não temas as coisas que vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer sim. Jesus ele não nos engana, irmãos. Ele falou aos crentes de Esmirna: vocês vão sofrer. Ele não mente. Lá em João 16:13, ele disse que no mundo eu e você passaremos por aflições. É incrível, meus irmãos, que a Bíblia ela é transparente conosco. A Bíblia não faz propaganda enganosa, a Bíblia não nos engana. A Bíblia, meus irmãos, não fala que o crente vai triunfar porque ele é cabeça e não cauda, ele é filho do rei e ele vai receber só bênçãos e bênçãos e bênçãos. Não, a Bíblia fala: você vai sofrer, e muito. Se é um crente de verdade, então você vai sofrer.
2 Timóteo 3,12 vai dizer que todos aqueles que vivem piedosamente serão perseguidos. E 1 Tessalonicenses 3,3 nos fala que não precisamos nos inquietar com as tribulações, pois fomos designados para isso, ou seja, nós fomos designados para a tribulação. João 15:20, Jesus ele disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus está falando o seguinte: olha, eu sofri, então você vai sofrer. Por isso que ele chama a gente a carregar a cruz. Cruz não era um objeto de enfeite. A cruz era um objeto de morte, de sofrimento. Jesus fala: eu vou morrer. Venham morrer comigo. Que coisa louca, absurda é essa? Porque foi isso que ele disse. Eu vou morrer, venham morrer comigo. É isso que ele fala para nós. Eu vou morrer e venham morrer comigo. Vocês, se vocês quiserem me seguir, vocês vão me seguir para a morte. Vocês vão me seguir para a cruz. 1 Pedro 4:12-14 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O crente não tem que falar assim: eu estou sofrendo, e agora? Pedro fala: não acha estranho isso. Não é novidade que o crente vai sofrer. 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. A história conta, irmãos, que durante o Império Romano, famílias inteiras, igrejas inteiras eram levadas às arenas romanas. Nas arquibancadas, as pessoas gritavam: sangue, sangue, sangue. E aí eles recebiam uma ordem: neguem Jesus e digam que César é o Senhor. Esses irmãos nossos, famílias, crianças, jovens, adolescentes, idosos, eles falavam: não, César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. Sabe o que eles faziam? Eles abriam os portões e soltavam os leões. E o resto da história você sabe. Eles entravam nas arenas, irmãos, os historiadores contam, louvando. Eles iam morrer, eles sabiam. Eles iam ser devorados por feras, eles sabiam. Mas eles não entravam com medo, eles entravam cantando, louvando. As pessoas queriam ver eles sendo despedaçados pelos animais, mas eles entravam louvando. Por quê? Porque eles criam nas palavras de Jesus: não temas. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos ter medo dos sofrimentos, não precisamos ter medo das tribulações. Não é o pastor Múcio que está falando isso, é Jesus. E a palavra de Jesus é eterna, a palavra de Jesus é verdadeira, Jesus não mente, Jesus não se engana. Ele fala: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E ele fala: vai piorar. Olha o que ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha o que ele está falando, que o diabo atuaria neles. O diabo ia lançar eles na prisão. Como assim? O diabo ia usar pessoas, autoridades, os judeus, para que eles fossem presos. Agora você sabe que Deus não faz o mal, Deus é bom. Só que Deus ele serve-se do mal para que a vontade dele aconteça. Você conhece a história de Jó, né? Você lembra? Você lembra que o diabo ele se apresentou na presença de Deus? Deus autorizou o diabo a tocar na família de Jó, nos bens de Jó e na saúde de Jó. Só que Deus colocou um limite para o diabo: na vida dele você não toca. E o diabo obedeceu. Irmãos, o Senhor,
para fazer a vontade dele, para que ele seja glorificado e para que nós sejamos abençoados, se ele quiser, ele pode enviar o mal nas nossas vidas. Ele pode usar pessoas, anjos caídos e até Satanás, se ele quiser. Como é que Jó termina? Capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento, meus irmãos, tem como objetivo nós conhecermos melhor o Senhor. Então, às vezes, ele pode, se ele quiser, usar o próprio diabo. E aí, veja só, meus irmãos, talvez alguém pergunte, mas e aquela passagem que fala que o maligno não me toca? Mas como é que é esse negócio? O diabo vai pôr a mão em mim? O diabo vai me lançar na prisão? Lançou na prisão aqueles irmãos de Esmirna? Mas e aquela passagem que fala que o maligno não toca? Bom, aquela passagem é 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha que interessante. Quem escreveu 1 João 5,18? Foi a mesma pessoa que escreveu Apocalipse 2,10, o apóstolo João. Será que teve uma contradição aqui? Lá o maligno não toca, aqui o maligno está lançando os crentes na prisão. Não, preste atenção. Para você entender, não tem contradição. 1 João 5,18, João está falando daqueles que nasceram de Deus, ou seja, que nasceram de novo, os verdadeiros crentes que não vivem em pecado. Eles pecam sim, mas não vivem em pecado. E estes Deus os guarda e o maligno não lhes toca. O que aquele texto de 1 João está ensinando? A perseverança dos santos. O crente de verdade, o diabo pode até ter algum poder sobre a sua vida física aqui, com autorização de Deus, como aconteceu aqui em Esmirna, como aconteceu lá com Jó. Mas a alma do crente, o maligno não toca. O maligno não toca. Por isso, que ele vai falar, aquele que nasceu de Deus. Você tem vida eterna, você nasceu e você tem uma nova vida agora. E você não vai perder a salvação, porque Deus te guarda do maligno. Mesmo que você morra, você tem a salvação. Meus irmãos, nós somos guardados pelo Senhor, mas mesmo que a gente passe por tribulações, tem um objetivo, que ele fala aqui, vocês vão ser postos à prova. Qual que é o objetivo do sofrimento na vida do crente? Prova. Para que serve a prova? Para você ser aprovado. Para você, o objetivo é a sua aprovação. E quando nós somos provados, Deus nos trata. Deus trata o nosso coração. Nós somos despidos do nosso velho homem e somos revestidos do novo homem. Nós deixamos de parecer com Adão e nos tornamos parecidos com Cristo. Na prova, Deus queima as nossas escórias e forja em nós o caráter de Cristo. Na prova, nós aprendemos a ser humildes, mais dependentes e principalmente mais contentes. Preste atenção, você e eu só vamos aprender a lição do contentamento quando passarmos pela prova. Quando Deus tira tudo de você, é que você aprende a ser contente em qualquer situação. Eles tinham que ser provados. Eles tinham que passar pela tribulação de 10 dias. O que é isso aqui? Eram 10 dias literais? Não. Apocalipse é um número, em Apocalipse os números são simbólicos, já falei isso aqui. 10 é um número completo, é uma dezena completa e que tem fim. O que ele estava querendo dizer era o seguinte, que aquela prova, ela terminaria. Por mais longa que fosse a prova, uma hora ia terminar. Por mais longo que seja o sofrimento na sua vida, uma hora ele acaba. Uma hora ele termina. Por isso que ele diz, ele termina o versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, vejam, Jesus está falando aqui de fidelidade. Eles iam sofrer, Jesus não mente, Jesus já está adiantando. Vocês vão sofrer, mas não tenham medo, sejam fiéis. Não me neguem. E aí eu te faço uma pergunta. Muitos que se diziam cristãos negaram Cristo na hora da prova.
Muitos preferiam viver sem Cristo do que morrer com Cristo. Será que essa não é a sua condição? É fácil dizer que é crente quando as coisas vão bem, mas e quando as coisas vão mal? No seu trabalho, o que você prefere? Você fala a verdade no trabalho, mesmo correndo o risco de perder o seu emprego? Você, na sua escola, você é sincero nas provas, na faculdade, na escola, e mesmo que você não se lembra, você não cede à tentação da cola, e mesmo que você tire uma nota baixa, mas assim você vai estar honrando a Deus? Será que você fica com medo de desagradar pessoas, familiares, colegas, amigos, com medo de testemunhar Cristo, porque aquilo pode ofendê-los? Porque a fidelidade, meus irmãos, ela vai nos trazer sofrimento. Se você for fiel, tem pessoas que vão se afastar de você, tem pessoas que vão zombar de você, tem pessoas que vão isolar, cancelar você. Mas Jesus falou assim: olha, não tenha medo, seja fiel até a morte. E nenhum de nós passou pelas tribulações que aqueles irmãos passaram. Em Esmirna, meus irmãos, 60 anos depois desta carta ter sido escrita, houve um homem chamado Policarpo. Policarpo era discípulo do próprio João. Policarpo, ele foi preso pelo Império Romano, e o procônsul, lá na cidade de Esmirna, ele disse o seguinte para Policarpo: negue a Cristo e eu o porei em liberdade. Policarpo respondeu: por 86 anos eu o tenho servido e ele jamais me causou qualquer mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra meu rei e meu Salvador? Sabe o que aconteceu com Policarpo? Ele foi amarrado num toco, numa tora, e queimado vivo, até a morte. Ele não negou Cristo. E você e eu provavelmente não passaremos por esse tipo de sofrimento. Mas seja qual for o tipo de sofrimento que a gente passe por Cristo, Cristo fala: seja fiel. Até o final, até o último momento, até o último instante, que você vai receber a coroa da vida. Que coroa é essa? A palavra grega é Stefan, da onde vem os nomes Stephanie, Stefan, Estevão, significa coroa. O que era essa coroa? Haviam os Jogos Atléticos de Esmirna. Esmirna é uma cidade também que tinha os seus esportes. E o vencedor, ele recebia uma coroa de louros. O que Jesus está falando aqui? O seguinte, falou assim: olha, se você for fiel até a morte, você não vai receber uma coroa de louros que apodrece, que estraga, que é finita, mas você vai receber a coroa da vida. E isso, meus irmãos, nos faz lembrar algumas coisas que nos leva a encerrarmos essa palavra. Há uma semana atrás, encerraram-se os Jogos Olímpicos de Paris. Se você acompanhou, você deve se lembrar que a abertura foi uma afronta ao cristianismo, uma zombaria ao cristianismo. Mas durante os Jogos, o que nós vimos em diversas ocasiões foi o testemunho de diversos atletas cristãos. Atletas que, mesmo num ambiente hostil, mesmo correndo o risco de serem advertidos, eles testemunharam. Como, por exemplo, a delegação da Austrália fazendo um culto, louvando ao Senhor. Como, por exemplo, aquelas duas judocas, a Larissa Pimenta e a Odete Gilfrida, italiana, que se agacharam, e a Odete virou para ela e falou assim: dá glória a Deus. No mundo inteiro assistindo aquilo, dá glória a Deus. Raíssa Leal, ela poderia ser punida, ela vai na frente da câmera e ela fala em Libras: Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Mesmo que ela recebesse uma disciplina, uma punição, mesmo que ela perdesse a medalha, que não foi o caso, aquilo era mais importante. Aquilo era mais importante. Por isso que Jesus, ele disse:
No versículo 11, terminando: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é mais importante? Um bem material, uma medalha, o reconhecimento profissional, você alcançar os seus objetivos de vida? O que é mais importante? Você ter o emprego dos seus sonhos? Aquela saúde que você quer tanto, aquele corpo malhado que você quer tanto? O que é mais importante? Você tem aquele carro dos sonhos, aquela casa dos sonhos? O que é mais importante? Você ter tudo o que sempre quis? Ou você ter a coroa da vida? Eu encerro com uma fala da Odete Gilfrida, aquela judoca italiana que não ganhou a medalha, e que falou para a brasileira Larissa Pimenta, dá glória a Deus. Olha o que ela escreveu no Instagram dela, algumas horas depois dela não ganhar a medalha. Ela disse o seguinte: te agradeço, abro aspas, te agradeço, Pai, porque me fizeste ganhar algo muito mais importante que uma medalha. Poder testemunhar como o teu amor pode mudar nossas vidas. Quão grandioso és a cada momento. Através de vitórias e derrotas, eu não ganhei a medalha hoje, mas acho que de alguma forma consegui cumprir minha tarefa. Glória a ti sempre. Não é medalha, não é coroa, não são bens materiais, não são sonhos realizados. Mesmo que você tenha que conviver com o sofrimento pela vida inteira, mesmo que a cura não chegue, mesmo que você tenha que passar pela tribulação, seja fiel até a morte. Saiba que se você for até o final, você será um vencedor. Não pelas suas próprias forças, mas porque Jesus venceu na cruz, você tem essa vitória, você é o mais que vencedor. E você vai ter a vida eterna. Porque Ele vive, nós também viveremos. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.